Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Nosso conteúdo é média aritmética simples, tá? E o nosso tema geral da semana é diversidade cultural. Antes de começar a falar um pouco sobre média aritmética, vou falar um pouco para vocês sobre a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Ou seja, como o nome já diz, é a diversidade, né? São as diferentes maneiras de cada pessoa, cada povo, né, tem de sobreviver no seu local, certo? A questão da religião, a maioria é diferente, né? Os costumes são diferentes, a linguagem, então tudo isso é diversidade cultural. Devemos respeitar os que têm diferente da gente, certo? Porque cada um, o nosso povo convive de um jeito, né? Outras pessoas, às vezes, até mesmo na nossa cidade ou em outro estado, em outro país, cada vez mais a gente vai percebendo essa diferença. E o que a gente tem que fazer é respeitar e conhecer, né? Quando a gente conhece, a gente fica mais familiarizado, a gente consegue respeitar. E o que é a média aritmética simples? A média aritmética simples também é conhecida apenas por média. Ela está tão presente no nosso dia a dia que qualquer pessoa entende o seu significado e a utiliza com frequência. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos estes valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Então, a média é uma coisa bem simples que a gente vê diariamente, né? Em qualquer parte, talvez, do nosso dia a dia, a gente consiga ver a média. A gente, às vezes, nem sabe, mas é média, né? E ela é resolvida de maneira bem simples, né? Só somando todos os seus valores e dividindo pelo número de elementos que foram somados. Se eu somei 5 valores, eu vou dividir por 5, né? Se eu somei 10 valores, eu vou dividir por 10. Vamos lá ver alguns exemplos e ver onde é que tem a utilização da média, né, no nosso cotidiano, né? Média aritmética. Paulo elaborou a lista ao lado para calcular a média aritmética das idades dos participantes de um torneio de xadrez que acontecerá na escola. Então, para acontecer um torneio de xadrez, ele organizou as idades, né, dos alunos. E com essas idades eu posso tirar a média de idade desses alunos. Né? O que significa essa palavra, média de idade dos alunos? Significa dizer que se todo mundo tivesse a mesma idade, todos teriam, né, aquela idade. Né? Se a média der, por exemplo, 13, se todo mundo tivesse a mesma idade, era como se todo mundo tivesse 13 anos. Mas claro que a gente sabe que as pessoas têm idades diferentes, ok? Então, para fazer aqui o cálculo de média, para fazer esse cálculo, ele adicionou as idades e depois dividiu o resultado pela quantidade de participantes. Olha o que ele fez, pegou todas as idades que tinham lá para participar do torneio, somou, que é a soma, né, das idades, e dividiu pela quantidade de idades. Quantas idades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 idades, porque também eram 10 participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 participantes, cada qual com a sua idade. Então, soma-se todas as idades e divide por 10. A soma deu 127. 127 é a soma das idades desses participantes, dividido por 10 participantes, que vai dar 12,7. Essa é a média de idade deles. Como é que dividir aqui 127 por 10? Essa é uma divisão bem simples, que você pode fazer mentalmente. É igual a divisão por 100, né? Como é por 10, o 10 tem um zero. Então, você vai pensar em uma casa decimal e vai colocar aqui no número, que o número não tinha nenhuma casa de vírgula. Então, você coloca apenas uma casa decimal. Se ele já tiver alguma casa de vírgula, a partir de onde a vírgula está, ela vai caminhar uma casa decimal. Se fosse dividido por 100, ia caminhar duas casas decimais, ou então ia colocar aqui entre o 1 e o 2, se fosse dividido por 100. Como é dividido por 10, apenas uma casa decimal, então ficou 12,7. Tá? Então, nessas divisões por 10, por 100, por 1000, você pode fazer a divisão mentalmente, que é bem simples. O que quer dizer esse 12,7? Novamente, o que quer dizer? A média de idade foi 12,7 anos. Quer dizer que se todo mundo tivesse a mesma idade lá no campeonato, todos aqueles meninos tivessem a mesma idade, todos iam ter 12 anos e um quebrado, né? 12 anos, 7, né? 12 anos e mais a metade, né, de um ano, que 7 é mais a metade, certo? Quer dizer isso.
Mas todos têm a mesma idade, as mesmas idades? Ó? Não, tem gente de 13 anos, tem gente de 15 anos, de 11, tá bom? Mas a média quer dizer isso, é como se fosse uma igualdade para todos. Todos que tivessem a mesma idade, seria essa idade, ok? E uma coisa que não poderia acontecer aqui, ó, a média poderia dar 15? Não, né? Porque você percebeu, só tem um valor que é 15. Então a média não pode ser aquele único valor que está lá sozinho. A média é o que mais está se repetindo. Se você perceber, ó, tem vários 12 aqui, ó. E os outros são próximos do 12, né? Tem o 13, tem o 14, tem o 11, que é menor que o 12. Então a média vai estar entre esses valores, mas nunca vai estar maior do que eles. Por exemplo, não posso dizer que entre essas idades vai dar uma média de 16 ou 17 anos. Impossível, tá? Nunca a média vai passar dos valores que estão aqui. E sempre ela vai ser aquele que está mais repetido ali, ou então aquele que é mais, né? É um dos valores que é mais, vamos dizer, mais próximo do repetido também. Tá bom? Portanto, Paulo descobriu que a idade média dos participantes do campeonato de xadrez era 12 anos e um quebrado, né? 12,7 anos. Em geral, a média aritmética de um conjunto de valores numéricos representa esse conjunto, tá? Isso é a média aritmética. Isso falando de idade, que eu posso fazer a média com qualquer outra coisa, a média do tamanho dos calçados, né? De determinadas pessoas, por exemplo, a média do tamanho dos calçados que vocês utilizam na sala de aula, os alunos utilizam, né? Pega-se os valores de cada tamanho, né, dos calçados de cada um, junta todos e divide pela quantidade de pessoas. A média de altura, a média de massa, né, que é peso de vocês, dá para fazer a média de qualquer coisa. Ainda a utilização de média aritmética simples no cotidiano. As notas, né, que é o mais conhecido por vocês, que a gente faz com as notas de vocês para descobrir, para dar uma média para vocês, né, para fechar o bimestre. Então a gente vai somar as notas que a gente tem e dividir pela quantidade. Se a gente fizer duas avaliações, a gente vai somar as duas avaliações e dividir por 2. Né? Como a gente tem duas avaliações, ele tem uma competência e habilidade também, a gente poderia somar as 3 notas, que no caso são 3, 2 das provas e uma da competência e habilidade. Então, ter 3 notas e dividir por 3. Mas eu também posso fazer o processo separado, né? Somo logo as 2 notas das provas e divido por 2. E o resultado, somo com a competência e habilidade e também divido por 2. Sempre que for de 2 em 2, vai dividir por 2. Mas se for mais notas, se for 3 notas, divide por 3. Se for 4 notas, divide por 4. E aqui já é o final, aqui é a média de cada bimestre. Primeiro bimestre que já foi feita toda a soma das notas, feita a média. Então a média desse primeiro bimestre, dessa pessoa aqui, desse aluno, foi 3,5, uma média muito baixa, né? No segundo bimestre foi 7,5, no terceiro bimestre 9, no quarto bimestre 6, né? Bem irregular, começou muito baixo, foi subindo e depois caiu de novo. Então, esse aluno, para mim descobrir a média final, né, durante o ano todo, que aqui ó, são os 4 bimestres do ano, para saber a média final, você vai fazer o quê? Somar os 4 bimestres, aqui as médias dos 4 bimestres e dividir por 4, certo? Vamos lá fazer? Vamos somar 3,5, 7,5, mais 9, mais 6. Quanto é que dá 3,5 mais 7,5? 3,5 mais 7,5 aqui mentalmente vai dar 11, ó. 11 mais 9 vai dar 20, né? Mais 6, 26. Então, 26 dividido por 4. 26 dividido por 4 vai dar 6,5. Então, se você fizer o cálculo bem direitinho, 26 dividido por 4 vai dar 6,5. Essa é a média final desse aluno, né? Esse aluno que começou ruim e depois melhorou. Mas a média dele ainda foi uma média assim, né? Vamos dizer, não foi boa, né? Uma média, né? Só para passar mesmo de ano, vamos dizer assim. Mas se ele tivesse continuado com essas notas, 7,5, 9, né? Ele teria tirado uma nota melhor. Mas ele caiu para o 6 de novo e começou com uma nota muito baixa, certo? Ainda a utilização da média aritmética simples no cotidiano. Aqui vocês têm o histórico de consumo de energia elétrica, né, de determinada conta de alguma pessoa, tá? Vocês que têm as contas de energia de vocês em casa, vocês podem estar dando uma olhadinha. É um pouco diferente dessa, tá? Que essa aqui é de outro estado, mas o que acontece aqui, ó, que nós temos os meses, né, que são 12 meses no total, normalmente, 6, 8, 10, 12. E aqui é a quantidade de kilowatts gasto em cada mês, ó. Tem aqui do lado, ó, kilowatts, 223 kilowatts foi gasto nesse mês 85, né, de cada mês. Como descobrir a média desses últimos 12 meses, no caso, a média do ano, né, a média anual? Seria somar tudo e dividir por 12. E aqui, a conta de energia, ela já dá o valor da média anual, ó. Média de consumo anual, que aqui deu aproximadamente 140,17.
Se você quiser conferir, você pode conferir. Soma todos esses valores aqui e divide por 12, que vai dar aproximadamente 140,17. Eu fiz e deu certo, certo? Nessa conta aqui foi isso. Vamos ver uma conta mais parecida com a nossa. Né? As nossas são mais parecidas com essa. Ó. Não sei se na sua casa tem uma parecida com essa. Aqui também você tem os últimos 12 meses. E bem do ladinho, ó, tem MED, que é MED, que é de média, tá? Bem aqui é a média dos últimos 12 meses. Então, somou todos esses 12 meses aqui até os 196, dividiu por 12, você vai encontrar aproximadamente 181. Tá? Pega um ponto de energia na sua casa e faça isso. Pega os últimos 12 meses que tem aí e divide, soma, divide por 12 e vê se você vai encontrar esse valorzinho que tá aqui, perto, escrito aqui MED, que tem MED. Isso aqui quer dizer a média. Tá? Então, faça esse teste aí. Pega uma conta de energia sua, some os últimos 12 meses que tem aí dos quilowatts gastos, né? O histórico de consumo, procura isso aqui. Últimos 12 meses, você vai pegar os meses aqui tudinho até os últimos 12, soma tudo, divide por 12 e vê se o valor dá aproximado ou igual a isso aqui, ó, que tá escrito média, tá? Que quer dizer a média. No caso aí, na sua conta, vai dar o valor que tem aí, tá? Muito obrigada por ter assistido, eu espero que tenha compreendido, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição.